Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar mais uma aula sobre a doutrina de Cristo. Espero que todos tenham passado bem aí a semana e todos estão animados para mais uma aula. Amém. 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 Mês que vem nós vamos ter a aula online, a aula presencial. Vamos só marcar o dia para a gente poder estar juntos aí, lá na igreja, né? Bom, irmãos, hoje nós vamos estudar um aspecto da nossa matéria muito importante, que é os nomes e os títulos de Cristo. Os irmãos se lembram que nós, na doutrina de Deus, nós estudamos os nomes e os títulos que é atribuído a Deus, o Deus Pai, né? E hoje iremos falar sobre os títulos que é dado a Jesus, os nomes, os títulos que é dado a Jesus. Na próxima disciplina, que é a doutrina do Espírito Santo, nós vamos falar dos títulos que é dado ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele não tem um nome específico. Ele somente tem títulos que são atribuídos a ele. Agora, Deus Pai e o Deus Filho, eles têm nomes, né, que atribuídos a eles, né? Só lembrando aos irmãos aí que a aula está sendo gravada, para que nós possamos assistir depois no YouTube ou em outro meio de divulgação, né? Aqueles que estão entrando aí, boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui aos. Oi. Vamos dar início à nossa compartilhação aqui dos slides, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, pode desligar o microfone, pode ligar o microfone, né? E fazer a pergunta. Porque a partir de agora eu já não estou vendo mais aqui a tela, né? A tela compartilhada. Só vejo o slide. Então é o seguinte, nós estudamos a humanidade de Cristo no capítulo 1, ou melhor, a divindade de Cristo no capítulo 1. No capítulo 2, nós estudamos a humanidade de Cristo. Somente Cristo possui essas duas naturezas, né? A divina e a humana em uma só pessoa. Só ele, mais ninguém. Foi necessário que assim fosse para que ele viesse ao mundo, se entregasse e morresse por nós, né? Tinha que ter a divindade e a humanidade em uma só pessoa. Somente assim, o sacrifício de Jesus seria válido. Por quê? Porque não há nenhuma criatura que possa tomar o lugar dos pecadores. Porque os anjos eleitos, aqueles que não pecaram, eles não possuem a natureza humana. Nunca possuíram. Então, eles não têm aquela questão de sentir o que nós sentimos para se entregar por nós. Então, houve a necessidade, ou melhor, e nenhum homem também, ele tem esse aspecto da divindade, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não há nenhuma criatura, nem anjo e nem homem, que poderia ser mediador, porque os anjos nunca possuíram a natureza humana, e os homens nunca teve a condição de possuir a natureza divina. E Jesus não, ele foi o único homem e Deus em uma só pessoa. Ele teve as duas naturezas. Então, é por isso que o sacrifício dele foi válido, porque ele sentiu todas as nossas fraquezas na parte humana e também havia nele a parte divina, a questão divina.
Então, ele realmente, o sacrifício dele foi válido. E é por isso que lá em, em 1 Timóteo diz que só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, é por essa condição que somente Cristo possui essas duas naturezas. Por isso que o sacrifício dele foi válido, por isso que tudo que ele fez ali na cruz foi perfeito, porque ele possuía essas duas naturezas. E havia necessidade disso, porque para remir pecados de injustos, tinha que haver a morte de um justo, né, melhor dizendo. Para redimir pecado de injustos, teria que haver a morte de um justo. Isso aconteceu na pessoa de Jesus. E agora, no capítulo 3, nós vamos falar dos nomes de Cristo. Né, os nomes de Cristo e títulos dele. O primeiro que nós temos aqui é Jesus. O próprio nome de Jesus, que em hebraico significa Yoshua, e, e também é a transliteração do nome Josué. Então, Josué e Jesus é o mesmo nome, né? E esse nome foi dado pelo anjo a José. Então, o anjo veio a José em sonhos, né? E disse a José qual seria o nome, que seria Jesus, o Emanuel. Emanuel significa Deus é conosco, porque Deus veio e habitou na terra, Deus viria para habitar na terra. Por isso que ele é o Emanuel, que é Deus é conosco. Então, Jesus é a forma, como eu já disse, na forma grega. Aqui a forma grega a forma grega do nome hebraico, Yoshua, né? E que é o mesmo que Josué lá no Antigo Testamento. E aqui nós temos algumas passagens bíblicas que falam a esse respeito, né? O significado desse nome tem tudo a ver com a missão de Jesus de executar nesse mundo. O significado do nome Jesus é o Senhor é a salvação. Então, quando vocês pronunciam, eu pronuncio a palavra Jesus, o nome Jesus, esse é o significado deste nome. O Senhor é a salvação. Então, veja bem que naquela cultura, os nomes tinham, todo nome tinha um significado, né? O significado de Jesus é o Senhor é a salvação. E aqui, a NVI, ela, lá em Mateus 21, faz a seguinte afirmação: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja que essa aqui é a passagem que o anjo fala para José, e escolhe o nome de Jesus, né? Que é, o Senhor é a nossa salvação. Então, aqui, essa primeira, já foi o nome de Jesus, já veio escolhido por Deus. Foi Deus que escolheu o próprio nome do seu filho. Esse nome de Jesus, Jesus tinha muitos nomes na época, né? Era corriqueiro colocar o nome nas crianças de Jesus. Ou então, lá no Antigo Testamento, Josué, que é o mesmo nome, né? A transliteração é a mesma. E nós temos aqui que, que é um título, veja que interessante. Cristo não era o nome de Jesus. Cristo não era um sobrenome, né, melhor dizendo. Passou a ser sobrenome, mas não era. Porque Cristo é o termo equivalente a Messias. Então, Cristo e Messias é o mesmo nome, sendo Cristo a versão grega de Messias na versão hebraica. O significado é ungido. Então, aqui, o termo Cristo é o equivalente a Messias, sendo que Cristo é a versão grega e Messias é a versão
hebraico. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa. Quando se fala Cristo no Novo Testamento, relembra a palavra Messias lá no Antigo Testamento. E o significado dessa palavra é o ungido. Então, o significado da palavra Cristo e da palavra Messias é um só, é o ungido. Veja que aqui não está dizendo que é um ungido. Ungido tinha muitos, inclusive lá no Antigo Testamento. As pessoas que eram ungidas lá no Antigo Testamento eram os reis, sacerdotes, e quando era derramado o óleo, ali estava ali o Espírito Santo, porque o óleo também é um símbolo do Espírito Santo. Então, quando o sacerdote ungia reis, ele estava derramando ali o Espírito Santo na vida daquele rei. Quando o próprio sacerdote era ungido, da mesma forma. Então, o Espírito Santo ele já atuava lá no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento há uma diferença na atuação do Espírito Santo. Porque, como diz a profecia de Joel 2, o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Então, a partir ali do Pentecostes, o Espírito Santo ele foi derramado em toda a carne, e toda a carne quer dizer, né, as pessoas foram ungidas com o Espírito Santo ali no Pentecostes. Ó, muitos falaram em línguas, né? E dali por diante, o Espírito Santo passou a não mais habitar na pessoa esporadicamente, como era lá no Antigo Testamento, ou num rei, ou num sacerdote, ou num profeta, mas sim em todo aquele que crê. O Espírito Santo já passou a, a estar nessa pessoa. O Espírito Santo ele está em mim, está em vocês, porque todos nós cremos no nome de Jesus. Então, mas o ungido é uma forma diferenciada de se referir a Jesus, ao Messias, né? A Cristo. Então, não é um ungido. Um ungido tinha muitos, mas o ungido só foi Jesus. Jesus foi o único ungido em toda o ungido, né? Em toda a história do cristianismo. Ungidos tem muitos, né? Mas o ungido é só Jesus. E aqui já já falei aqui para os irmãos, né? A respeito disso aqui, existiam no Antigo Testamento vários ungidos, né? E o termo ungido era somente para Jesus, com O maiúsculo, o ungido, que se refere ao Messias. Esse Messias é aquele mesmo que foi prometido em várias passagens do Antigo Testamento, o qual viria para poder salvar a sua nação dos seus pecados e da opressão do maligno, né? Então, o ungido veio, e aquele também que é o Senhor é a salvação, que é também Jesus. Então, Jesus Cristo, lembrando que Jesus, ele não era o sobrenome de Cristo a princípio, né? Mas com o passar do tempo, ele se adaptou, né, nessa condição, e nós todos falamos, né? Jesus Cristo. Significa Jesus, né? O ungido. Ou então, Yeshua e Hamashia, que é também, Hamashia é essa questão do ungido, né? Do Messias. Então, aqui está o nome de Jesus Cristo, que foi o nome de Jesus escolhido pelo próprio Deus, e ungido, porque ele é um que tem uma unção especial do Pai, né? Ele é o ungido. Esse aqui já é um outro título que Jesus ele recebeu, que é o Filho do Homem. E esse Filho do Homem é o título que Jesus mais usou para se que Jesus mais atribuiu, né, a si mesmo. Em várias passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos, Jesus ele se refere a si mesmo como Filho do Homem. E esse título
foi usado por Daniel. Daniel viveu ali bem antes de Jesus, né? Lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, ali se deu o escrito do livro de Daniel. E Daniel, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 13, ele fala desse ungido. Há mais de 500 anos antes de Jesus nascer, ele já disse a seguinte passagem, né? Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens nos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Daniel 7:13. Aqui nós temos aqui a palavra filho do homem, né? Como filho de um homem. E foi conduzido ao ancião que foi conduzido ao ancião. Esse ancião aqui, ele se refere à pessoa de Deus. Ancião aqui é Deus, ancião de dias, né? E aqui também, filho de um homem, é o título, filho do homem, no qual Jesus, ele, muitas vezes, ele se referiu a si mesmo como filho do homem. É o que ele mais gostava de ser chamado, né? O filho do homem. E aqui eu já falei, né, que é a questão que Jesus é a maneira que Jesus mais usou para se referir-se a si mesmo. E Lucas, no seu evangelho, ele associava esse filho do homem com a natureza perfeita. Jesus, Lucas chamava Jesus de filho do homem, associando a natureza perfeita, né? Como filho do homem. Então, veja que Lucas, ele apresentou o Senhor Jesus aos, aos gentios, né? Que o Lucas escreveu para os gregos, porque Lucas, ele não era judeu, ele foi o único dentre os evangelistas, ou melhor, o único dentro de todos os escritores dos livros do Antigo e também no Novo Testamento, que não era judeu. Ele era grego, ele era gentil. Ele era um médico, né? Um médico amado do apóstolo Paulo. Então, ele associou a humanidade perfeita de Jesus e ele escreveu para os gregos, enfatizando essa humanidade perfeita, a humanidade de Cristo. Mais uma vez, relembrando, né, que Cristo tinha que ter essa humanidade perfeita para que o seu sacrifício na cruz fosse aceito, fosse consolidado, né? O seu sacrifício ali na cruz, de uma vez por todas, Cristo morreu ali na cruz por nós, porque ele tinha em si essa humanidade perfeita. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecar. Então, houve essa necessidade, né? E também havia a necessidade de Jesus ter a natureza divina, porque só assim ele poderia, como Deus, perdoar os nossos pecados, né? Então, nós já vimos aqui o nome de Jesus, vimos também, no caso aqui, Cristo, que significa Messias, ou ungido também, e, e o Filho do Homem, o título que Jesus mais gostava de ser chamado, né, de Filho do Homem e de se referir-se a si mesmo. Filho de Deus também é um título de Jesus. Jesus como Filho de Deus. Em alguns momentos, Jesus também falava que ele chamava Deus de Pai, né? E só que Jesus ele chamava Deus de Pai, mas o Pai que Jesus se referia apresentava uma intimidade tão grande que nenhum outro ser tem essa mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai. Era uma intimidade que era próprio da Trindade divina. É o Abba Pai, né? É o Paizinho. Jesus ele tinha essa intimidade com o Pai. Nenhum outro outra pessoa, outro ser que pisou aqui na Terra tinha essa mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai. Ele
Eles eram, né, antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tinham uma comunhão perfeita, uma comunhão plena. Quando Deus decidiu criar o homem, ele decidiu nas três pessoas da Trindade criar o homem. E ali, Deus, na substância, né, na única substância, ele era autossuficiente. Ele não tinha nenhuma necessidade. Muitas pessoas acham que Deus precisa delas. Não, Deus não precisa de ninguém, porque ele é autossuficiente. Desde antes da criação do mundo, Deus já era autossuficiente. Ele não precisava de criar nada. Ali ele já era feliz, tinha uma comunhão plena dessas três pessoas. Mas no seu imenso amor, ele decidiu, por sua própria soberania, criar todas as coisas. Criar o universo, criar um mundo invisível, que é o mundo natural, criar os homens, criar todas as coisas. E essas coisas todas foram criadas em Jesus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então Jesus foi aquele que, por intermédio dele, foi criado, né? Todas as coisas. O, os gregos, os filósofos gregos, eles tinham uma concepção de chamada arqué. Esse arqué era o princípio de todas as coisas. E algumas vezes os próprios gregos também foi chamado de logos. Logos é o verbo. E o arqué, que os gregos tanto enfatizavam, com toda certeza, esse arqué era Jesus, porque todas as coisas foram criadas a partir dele e foram criadas nele. O próprio Jesus disse, né, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, tudo foi criado em Jesus e o princípio de todas as coisas é Jesus. Esse Filho de Deus demonstra aqui a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Nenhum outro ser tem essa mesma intimidade que Jesus. Nós somos filhos de Deus, sim, mas por intermédio da ação de Jesus. Não é na mesma condição que Jesus é filho, porque Jesus é o primogênito de toda a criação. Isso quer dizer que Jesus foi eternamente gerado, não criado. Então, Jesus é diferente quando ele se refere ao Pai como, como filho de Deus, né? Que ele se auto-intitula filho de Deus. É uma maneira totalmente diferente de nós, seres humanos. Nós também somos filhos de Deus por adoção, né? Porque nós tivemos o poder, por todo aquele que crê, tivemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, nós podemos dizer sim que nós somos filhos de Deus, mas não na mesma condição que Cristo, Jesus Cristo. Ele era unigênito do Pai e eternamente gerado, né? Então vamos continuar aqui. Nas Escrituras, outras pessoas são chamadas de filhos de Deus. Nós temos essa, essa afirmação aqui nas Escrituras. E algumas passagens declaram isso. Adão, que foi o primeiro homem a ser criado, do pó da terra, né? Somente Adão e Eva foram criados do pó da terra. E ele chama aqui, né? Filhos. Aqui é a genealogia que está descrita ali em Lucas, que começa do início para. Começa uma genealogia invertida, né? Que geralmente a genealogia começa do ancestral para os seus descendentes. Aqui não, começa para os seus descendentes, o seu descendente até o ancestral. E aqui, o final dessa genealogia de Lucas, né, que é uma genealogia invertida, diz o seguinte: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.
Veja aqui que essa genealogia invertida aqui começa com Jesus, né? E vem até Deus, que fala que Adão é o filho de Deus. Então, o patriarca aqui dessa genealogia, humanamente falando, é Adão. E ele vai até Jesus, né? Por que que a genealogia de Mateus vai de Abraão até Jesus? Tem alguém com o microfone ligado aí, por favor, desligue, por favor. Metropolitana de Belo Horizonte. A batida envolveu 4 carretas e 8 carros de passeio. De acordo com a polícia... Deixa eu ver aqui. Já desligou, já, né? Professor, o senhor já fez as contas com essa genealogia de Jesus a Adão, se realmente fechou com 4.000 anos? A genealogia, ela não tem como se a gente contar o período pela genealogia, não. Porque a genealogia, ela não é assim, começa de um patriarca para o outro sucessivamente, não. Ela pula. Por exemplo, passa 3, 4 gerações e aparece um representante de uma dessas genealogias, né? Então é muito difícil, né? Não tem como você pegar a genealogia, contar certinho e dar tudo e fechar com 100%. Porque essa questão de pular gerações, né? E muitas gerações são puladas, essa questão da genealogia. Então, não tem como. É uma maneira imprecisa de você querer contar o tempo. Inclusive, nos primórdios, lá, né, lá no Gênesis, é mais difícil ainda. Muito mais, porque as pessoas lá viviam há 900 anos. Por exemplo, Matusalém viveu 969 anos. Adão viveu 930 anos, né? Noé viveu 950 anos. Enoque foi arrebatado ali aproximadamente com 500 anos. Então, não é uma forma imprecisa de contar o tempo, né? E o tempo começou a ser contado ali de uma forma mais precisa ali depois do reino unificado, depois de Saul e Davi e Salomão. Aí começou assim a relatar com mais exatidão essa questão do tempo, né? O tempo sendo relatados ali. Mas a genealogia ela é imprecisa, guarde bem isso, irmãos. A genealogia ela é imprecisa na questão de contagem de tempo. Muitas pessoas tentam fazer essa associação, mas o faz de maneira errada, sem aquele compromisso com a exatidão do tempo, né? Mais alguma pergunta? Então vamos voltar lá para o slide, né? É, então, essa... Está respondido aí, quem perguntou mesmo? É o César, né? Está respondido. Isso aí é uma polêmica grande que acontece com o César. As pessoas tentam contar aí a genealogia, querem associar o tempo, mas isso aí não é uma forma imprecisa de contagem, né? Eu já vi muita gente fazendo essas contas aí para pesquisar o nascimento de Jesus com 4.000 anos, né? Não tem como, né? Não tem como. Abraão com 1948 anos, coincidindo agora com o nascimento de Israel em 1948. Então, por aproximação também, não é? Não é uma coisa exata, né? Isso aí, Né, não, por aproximação. a, crono, Estimativa. a cronologia ela é uma das ciências que auxiliam muito na explicação bíblica, né?
Mas você fazer uma cronologia exata é muito difícil. Mesmo porque as coisas aconteciam há muitos anos atrás. Não tem como você fazer bater o martelo, né? Nessa questão cronológica, né? Do, da vida dos nossos patriarcas, né? Muito difícil. Então, aqui voltou aqui até Deus. Deus, filho, Adão, filho de Deus. Mas aqui, uma pergunta interessante que nós temos que fazer, nós temos que refletir. Por que que em, em Mateus, a genealogia partiu de Abraão, passando por Davi e indo até Cristo, e já em Lucas, começa de Cristo, vindo até Adão, filho de Deus. Tem porquê. Nada nas Escrituras está posta sem nenhum propósito. Tudo tem um propósito, né? Eu vou explicar para os irmãos aqui qual o entendimento que a maioria dos teólogos tem a esse respeito. Por quê? Como eu disse anteriormente, Lucas estava escrevendo para quem? Para os gregos. E qual que era a visão dos gregos? A visão dos gregos se voltava para a criação em todos os tempos. Então, a genealogia para aquele público que Lucas estava escrevendo começou de Jesus até o primeiro homem, até Adão. Porque era interesse dos gregos saber por que, até onde que ia o início da humanidade, né? Era a pergunta que eles se faziam, né? Aí essa genealogia veio até Adão, que o povo de Israel começou com Abraão, né? E já Mateus, ele fez essa genealogia de Abraão até Jesus. Porque ele estava escrevendo para quem mesmo? Ele estava escrevendo para os israelitas. Ele estava escrevendo para os judeus, né? E, e, e ele fez essa até Abraão, passando por Davi. Então, para públicos diferentes que os escritores estavam escrevendo esse evangelho. Lucas escrevendo para toda os gregos, né? Todas as pessoas, tanto dos judeus como gregos, e Lucas e Marcos Mateus, né, melhor dizendo, estava escrevendo para os judeus. Então, o que interessa para o judeu é a linhagem de Abraão. O que interessa para os gentios? A linhagem até o início de toda a humanidade. Então, é por isso que tem algumas coisas na Bíblia que você olhar assim, você não entende, você passa por cima. Você não faz essa associação. É por isso que a palavra do Senhor ela tem que ser interpretada no seu contexto. No seu contexto. Nunca devemos olhar a palavra do Senhor e interpretar ela superficialmente, porque muita coisa passa desapercebida. Passa desapercebido porque muitas vezes a gente não associa. É por isso que nós temos que ser profundos conhecedores da Bíblia Sagrada, porque a interpretação ela perpassa por esse contexto. Né? Tudo, o fator mais determinante na interpretação bíblica, né? Tem uma disciplina que fala somente de interpretação bíblica, que é a hermenêutica. Então, essa hermenêutica, ponto fundamental dessa hermenêutica, você tem que observar o contexto na qual a Bíblia foi escrita. Aí tem vários tipos de contexto, né? Tem um contexto histórico, tem um contexto geográfico, tem um contexto cultural. Tudo isso nós temos que levar em conta no momento que você for ler a Bíblia e interpretar. Principalmente quando você for pregar alguma passagem bíblica. Você tem que saber, conhecer muito a respeito de todo o contexto, seja ele cultural, geográfico, histórico,
todos os contextos, você tem que saber buscar e interpretar esse contexto. Aí sim, você, interpretando esses contextos corretamente, aí você pode pregar o evangelho e fazer a aplicação para os nossos dias atuais. Então, a pregação tem que ter 3 passos importantes. Nós que seremos aqui, agora para frente, né, alguns aqui até já são na questão da pregação, você tem que entender isso. Você tem que ler o texto. Depois você tem que explicar o texto, observando todos esses contextos que eu falei aqui, né? Eu falei alguns, mas tem mais contextos ainda importantes. E depois você tem que aplicar o texto para os dias atuais. Se você leu o texto e não explicou, você não fez uma exegese correta, né? Exegese é extrair do texto alguma coisa, né? Se você explicou o texto, mas não leu, aí também você está errado. E se você não aplicou o texto para os dias atuais, aí você não pregou. Porque a pregação ela tem que ter esses 3 passos, né? Tem que ter a leitura do texto bíblico, tem que ter a explicação do texto bíblico dentro do seu contexto, e depois aplicar essa explicação dentro do nosso contexto. Aí sim você pregou. O que a gente vê aí, infelizmente, muitas coisas que as pessoas fazem que está longe de ser uma pregação. Tem pregações que a pessoa que está pregando lê o texto bíblico, né? E não volta mais naquele texto, vai falar de outras coisas. Isso aí não é a maneira correta. A maneira correta, você tem que falar um texto, você tem que ler aquele texto, você tem que explicar aquele texto, você tem que pegar aquele tema. Se você começar a falar de outras coisas aleatoriamente, já não é mais uma pregação. Você está falando coisas que você está fazendo uma exegese. Veja bem, exegese é quando você tira do texto o significado do texto. E a exegese é quando você coloca no texto um pensamento que é seu. A gente vê muitas vezes aí essa questão da exegese. A pessoa lê o texto e coloca dentro do texto um pensamento que já era dela. E não é assim. Você lê o texto e retira do texto o que o texto quer dizer, sem forçar ele nem nada, e assim aplicar aquele texto na vida dos seres humanos, né, na atualidade. Aqui esse parênteses aqui é a respeito da matéria de hermenêutica, né, que é a arte de interpretar as escrituras. Aqui só foi uma palhinha a respeito da matéria que nós vamos estudar um pouco mais à frente, e, para falar a verdade, é a matéria que mais chama a atenção dos alunos. Essa questão da interpretação bíblica, interpretar a Bíblia corretamente, e também essa hermenêutica, né? E também a homilética. A homilética ensina a gente como que você vai pregar da maneira correta. Não fazer coisas extravagantes lá no púlpito, né? Não falar coisa que não tem nada a ver, né? Então, essas 2 matérias nós vamos estudar um pouco mais para frente, que é a hermenêutica primeiro, nós vamos ensinar como que se interpreta um texto e aplica esse texto, e a homilética, como que você se porta, né? A homilética é a arte de pregar, hermenêutica é a arte de interpretar. Então, você interpreta, depois você prega. O que está acontecendo hoje em dia em algumas igrejas é isso, que a pessoa ela chega para pregar uma palavra totalmente despreparada e fica pregando coisas que não tem nada a ver com o que o texto está falando. E a Bíblia é a fonte de toda pregação. A nossa pregação tem que sair da Bíblia. Se a Bíblia não for usada como fonte de pregação, aí já é outra questão. Aí já é uma questão mais de coaching, já é uma outra questão de uma pregação mais para o emocional, uma pregação mais para o motivacional. Mas quando a pregação é bíblica, ela é teocêntrica e cristocêntrica, ela passa o que o texto está falando.
Bom, agora chega de falar de hermenêutica, de homilética. Vamos voltar aqui para os títulos de Jesus, né? Então, aqui, essa passagem aqui de Romanos 8:15 demonstra um pouco mais dessa relação, né? Que, com de Deus, né? Com seu filho Jesus e também com nós, como, como filhos de Deus, né? Por adoção. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Aqui quer dizer que, mais ou menos, que eu não sou mais escravo do medo, né? Mas receberam um espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Esse Abba Pai aqui é uma expressão, essa expressão aqui, ela é em aramaico. Ela não é nem grego e nem no hebraico, que são as línguas mais usadas aqui, né? Ela era em aramaico, Abba Pai. E tem outras passagens bíblicas que também deixam o grego de lado um pouquinho e se expressa em aramaico. Inclusive, quando Jesus ele está ali sendo crucificado, ele diz a seguinte expressão em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? É outra expressão que está em aramaico. E entre outros também, e, essas expressões aramaicas. Nós temos que lembrar, isso aí já é uma parte mais da bibliologia, ou doutrina das escrituras, que diz que as escrituras ela foi escrita em, em três idiomas, né, basicamente. Foi escrita o Antigo Testamento em hebraico, com algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, essas são as línguas originais da Bíblia Sagrada, né? Hebraico, aramaico e grego. Então, aqui, então, quem são chamados de filhos de Deus aqui na Bíblia? Primeiramente, né, o próprio Jesus, né, Adão, e que está falando agora dos homens, né, da igreja, que também nós podemos clamar Abba Pai, né? Os anjos também, tem algumas passagens aqui que são chamados de filhos de Deus, né, os anjos. Inclusive aqui, ó, em Jó 38:7, diz o seguinte: quanto às estrelas da alva juntas, alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Estrelas das alvas aqui é a associação aos anjos, que também são chamados de filhos de Deus nas Sagradas Escrituras. E aqui reafirmando, né, interessante, que nenhum desses casos em que a Bíblia relata outros seres chamados de filhos de Deus tem o mesmo sentido em que Jesus é chamado. Não tem. Jesus é totalmente diferenciado como filho de Deus, né? É o primogênito, né? É o unigênito do Pai. Outro título aqui que Jesus é chamado, né? Jesus é atribuído a Jesus, é o filho de Davi. Filho de Davi também, algumas passagens bíblicas, Jesus era chamado de filho de Davi. Porque na genealogia de Mateus, ele passa por Davi, passa por Jessé, né? Jessé, que é o pai de Davi, e, e Jesus também ficou conhecido como filho de Davi, porque havia uma promessa que Jesus viria da linhagem de Davi. Quando o reino unificado terminou, se desintegrou, né? Salomão ele pecou, o reino foi dividido. Isso é uma matéria que nós vamos estudar em História do Antigo Testamento.
o reino foi dividido. E teve um reino do norte e um reino do sul. Jeroboão, ele ficou com as 10 tribos do norte, e Roboão, que era filho de Salomão, ficou com as 2 tribos do sul. E houve uma promessa que a linhagem de Davi viria, a linhagem de Davi que se daria o próprio Jesus. E é por isso que as 10 tribos que foram para o Reino do Norte, elas foram levadas cativas no ano 722 antes de Cristo, e essas 10 tribos, elas não mais retornaram, elas se dispersaram pelo, pelo mundo, né? Não retornaram mais. Mas como tinha uma promessa de Davi, que da linhagem de Davi viria o Messias, as 2 tribos do sul, alguns anos depois, faixa de mais ou menos 120 anos depois, elas foram levadas cativas também. Não mais pelos assírios, como foram as tribos do norte, e sim pelos caldeus, né? Ou seja, os babilônios. O rei Nabucodonosor veio e levou as 2 tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cativa da Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos e retornaram. Para que eles retornaram? Para edificar o templo e edificar também os muros da cidade de Jerusalém. Mas além, principalmente, não só por isso, por esses 2 fatores, sim para manter viva a linhagem de Davi, para que dela viesse o Messias e que dela se cumprisse o que foi prometido a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o Messias viria da linhagem de Abraão, passando por Isaac, passando por Davi, até chegar a Jesus. Então, por isso que as 2 tribos do sul, elas retornaram, porque era uma promessa de Deus. E Deus, ele não deixa de cumprir aquilo que ele promete, né? Isso é uma coisa que nós temos que entender, que Deus não deixa de cumprir as suas promessas. E sim, Jesus, ele veio da linhagem de Davi, e por isso que muitas das vezes ele é também chamado de filho de Davi. Por exemplo, lá na porta de Jericó, o cego Bartimeu disse: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele estava falando com Jesus, que é o filho de Davi. Então, aqui, vamos ler essa passagem bíblica aqui que fala sobre essa questão, né? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão. E numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, você clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, aqui é o que eu disse anteriormente, né? Jesus, filho de Davi. Um outro título muito importante que a, foi atribuído a Cristo, né? Mateus, aqui, nós vamos falar um pouquinho também aqui, só para a gente poder encerrar essa questão de Jesus como filho de Davi, né? Mateus, seu evangelho, no relato que consta a genealogia de Cristo, afirmou que o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. Então, Davi e Abraão. Abraão, porque foi o primeiro que foi feito. Professor, dá licença. Pois não? Essa questão aí do Jesus, filho de Davi, se eu tiver errado, o senhor me corrige, por Pois favor. não. Me parece que Jesus foi atribuído a ele ser do tronco de Davi em razão de Maria, em razão de José. Sim, Entretanto, ele teria, falando como homens, ele teria o sangue, o DNA da Maria, mas ele não tem o DNA de José. O DNA deles masculino, os gametas masculinos, seriam do Espírito Santo, e na verdade não de José. E ainda assim ele foi atribuído filho de Davi, certo? certo. É isso mesmo. Sabe por que aconteceu isso? Porque Jesus,
ele teria, Maria era esposa de José, ela também faz parte da linhagem do seu marido, né? A linhagem de José. Então, como Jesus também veio dessa genealogia de Davi, não por a semente do homem, né? Que é o espermaticos, né? Que é uma semente que estava contaminada, né? Desde Adão, foi repassando a todos os seus integrantes, né? Mas Maria também, pelo fato dela ser esposa de José, ela fazia parte dessa, dessa genealogia. E tinha que haver a ruptura dessa questão do espermaticos, né? Essa questão da semente do homem, porque a semente do homem ela já era contaminada. E o invólucro, que é o útero da mulher, não tinha essa contaminação. Então, ela é uma questão, é uma daquelas questões que a gente fala, né, que nós temos que acreditar muito, há muitos mistérios, né, de Deus, né? O mistério da Trindade, o mistério da, da, da dupla natureza de Cristo, e também esse mistério do nascimento virginal de Cristo. Isso são mistérios. Nós temos que, muitas vezes, acreditar por fé, porque não tem uma explicação lógica para, para a situação dessa, né? Não tem uma explicação lógica, assim, você pode bater o martelo cientificamente explicar. Mas nós temos que acreditar, sim. Jesus era da linhagem de Davi. José era descendente de Davi. E Maria também. Né? Essa é a explicação que eu tenho para você. E uma explicação que você pode virar e falar comigo assim, mas aí não, mas realmente cai nessa questão do mistério. O espermaticós, né, que foi de, o homem é de geração para geração repassado o pecado pelo espermaticós, né, que é o esperma do homem, isso aí contaminou toda a humanidade. E teria que vir realmente a pessoa que não participasse desse espermaticós, não fosse fruto desse espermaticós, né, que Maria foi coberta pelo Espírito Santo. Então, é uma questão muito mais do que explicação lógica e técnica, uma explicação mais de espiritual de fé. Então, é o seguinte, observe que a descrição, filho de Davi, relaciona Jesus como descendente de Davi, mais importante do Antigo Testamento, sendo filho de Davi o título mais atribuído a Jesus, o título atribuído a Jesus, né? É mais um título atribuído a Jesus, filho de Davi. Outra questão aqui, outro título é o Senhor. Jesus foi várias vezes chamado de Senhor. E Deus, lá no Antigo Testamento, também, a palavra, o tetragrama, né, foi substituído por Senhor. Só que a palavra hebraica que substituiu o nome de Deus, lá no hebraico, é o Adonai. Adonai substituiu o nome de Deus, né, o Yahvé, o tetragrama. E já no Antigo Testamento, já no Novo Testamento, essa palavra Adonai aqui é em hebraico, né? E já no Novo Testamento, a palavra aqui é Kyrios, que significa também Senhor. Todas essas duas palavras, aqui, o Kyrios, o Senhor foi amplamente, o Senhor Jesus foi amplamente atribuída a ele essa palavra Kyrios, que significa Senhor. Então, Adonai era o Deus Pai lá no Antigo Testamento, no lugar do tetragrama, porque o povo cumpria a risca o quarto mandamento, né? O melhor, o terceiro mandamento, que diz que não iria pronunciar, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Eles cumpriam muito a risca essa questão. E o Adonai, o Kyrios já é a palavra grega. Essa questão aqui voltando aqui ao nome de Deus, né? O tetragrama, eles tinham tanto temor
de pronunciar esse nome, que eles usavam o Adonai também, no Novo Testamento, né? Kyrios era atribuído a Jesus. Ele usava tanto isso que eles tinham tanto temor que os escribas, eles, na hora de. Eles estavam escrevendo a, fazendo uma cópia da Bíblia, né? Toda vez que aparecesse o nome de Deus, eles pegavam, trocavam de pena, tinha uma pena específica para escrever o nome de Deus. Eles escreviam o nome de Deus com essa pena específica, só ela poderia escrever o nome de Deus, e depois eles trocavam ela novamente e continuavam a escrever o resto dos textos bíblicos. Né? Veja com tanto temor eles tinham do nome de Deus. E hoje a gente vê aí as pessoas zombando do nome de Deus, as pessoas não tendo nenhuma reverência ao nome de Deus, as pessoas zombando do nome de Jesus, né? Atribuindo a Jesus características que não era dele, zombando do nome de Jesus. E o próprio Deus disse que foi dado o nome a Jesus, e diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jesus é o Quírios. Jesus é o Quírios. Então, veja que nós temos que tomar muito cuidado, né? Tem pessoas que estão fazendo piadinha com o nome de Deus, com o nome de Jesus. Isso tá zombando, né? E de Deus não se zomba. Muitas pessoas aí pagaram caro pelos aspectos de ficar zombando de Deus. Pagaram caro. Pagaram muitas vezes, pagaram com até a própria vida. Porque zombaram no nome de Deus. Bom, então, Quírios, Senhor. Adonai é o Senhor no Antigo Testamento. Quírios, Senhor no Novo Testamento. E Quírios, muitas vezes, era atribuído Senhor ao próprio Jesus. Muitas vezes, Jesus foi chamado de Quírios lá no Novo Testamento, né? Aqui, os judeus maçoretas, foi alguns anos depois que encerrou o período apostólico, tinha judeus chamados judeus maçoréticos, eles fizeram uma junção entre, entre o Adonai, né? As letras, né, do Adonai e as vogais, né, de Adonai, né? E o tetragrama e atribuíram lá o nome de Jeová. Muitos anos depois, né, depois de Jesus, tá, eles fizeram Jeová. Isso é uma mistura desses dois nomes, de Adonai e do tetragrama, que é HWYH, né? Que é o tetragrama. Aí eles fizeram Jeová. Tem uma religião aí, uma seita religiosa que atribui que Jeová é o único nome que pode ser dado a Deus. Né? Veja que eles deixaram tudo isso aqui para trás e apenas atribui a Jeová, né? Que são a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, né? Que são os testemunhos de Jeová. Então, é uma compilação, uma mistura, né? Desses nomes, né? Jeová e o tetragrama e o Adonai. Isso é judeus maçoretas, né? Alguns anos depois de Cristo. Né? Agora nós vamos falar aqui, irmãos, deixa eu ver quantas horas. Falta 20 minutos. Agora nós vamos falar aqui da associação de Cristo, dos títulos de Cristo, no Antigo e no Novo Testamento. Cristo ele foi chamado de pedra angular. Ele foi chamado de pedra angular. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo como pedra angular. Então, Cristo também foi atribuído a ele esse título associado, né, de pedra angular, no qual
todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário, santo no Senhor. Então, Cristo, ele é a pedra angular, ele é aquela pedra angular, aquela que fica na estrutura da casa, na qual sustenta toda a casa, né? E Cristo é a pedra angular, é ele que sustenta toda a igreja. Outro título também que foi atribuído a Cristo, primogênito de toda a criação. Aqui não quer dizer que Cristo foi criado, não. Aqui quer dizer que ele foi eternamente gerado no Pai. Então, ele sempre esteve, sempre existiu, não como uma criação, e sim como eternamente gerado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, quem olhava para Jesus, naquela época ele estava aqui, ele era a versão, né, do Deus visível, daquele que era o Deus invisível. Então, olhando para Jesus, as pessoas estavam olhando para Deus. Santo também é um outro título que é atribuído a Jesus, né? Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram-lhes que fosse libertado um assassino. Isso aqui, quando lá o governante Pôncio Pilatos, ele, ele soltava, né, um preso durante a festa da Páscoa, né? E eles preferiram soltar um zelote, né, que era um malfeitor, e deixar Cristo para ser crucificado, né? Ainda falou assim que recaia sobre nós toda a maldição, não somente sobre nós, mas sim até a nossa geração. Os judeus pediram isso. E muitas das vezes a gente entende, né, por que os judeus foram tão perseguidos, né? Depois que Cristo foi crucificado, eles tiveram o templo destruído, a cidade saqueada. Depois, em 135, em 70 depois de Cristo aconteceu isso, né? No ano 70. No ano 135 houve uma revolta, e os judeus também foram dizimados, né? A revolta de Bar Kokhba, em 135 depois de Cristo, onde que os judeus foram dispersados pelo mundo inteiro. A gente vê que os judeus foram perseguidos, foram mortos durante muitos anos. A gente vê o que aconteceu no século passado, né, no Holocausto, onde que 6 milhões de judeus foram mortos. Recai sobre nós e a nossa descendência a morte desse impostor, né? Você vê o tanto que eles já sofreram, né? Outro título de Jesus é o Príncipe da Paz. Aqui está lá em Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo estava nos seus ombros. Ele era chamado Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja aqui, ele é chamado aquele menino que nasceu, né, que queria nascer. Isaías profetizou a vinda de Jesus 700 anos antes dele nascer. E a cidadela, né, a cidade estará a todos os seus ombros. Ele carregaria toda a cidadela sobre os seus ombros. E ele seria chamado de maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, né, Pai eterno, e Príncipe da paz. Todos esses aqui são títulos que Jesus, né? Veja que ao mesmo tempo que ele fala que o menino nasceu, fala também que esse menino é o Deus poderoso. O menino nasceu e fala que esse menino é o Pai eterno também, porque Jesus e o Pai é uma só essência. Príncipe da paz, porque ele veio trazer paz à humanidade. Não é que ele veio trazer a paz logo após a sua vinda, não. Essa paz aqui se refere àquele momento que não terá mais nenhum sofrimento no mundo, que será lá no novo céu e na nova terra. Porque se não fosse através da sua morte, nós nunca teríamos paz em momento nenhum. Né? E aqui ele nos traz a paz, tanto na eternidade, tanto na questão da salvação. Justificais, pois,
justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Então, hoje, esse príncipe da paz, ele nos trouxe a paz, que outrora nós éramos inimigos de Deus, e hoje nós não temos mais nenhum tipo de inimizade com Deus. Outrora, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos servindo o príncipe da potestade do ar, andando em consonância com este mundo. Agora não. Nós estamos fazendo parte do reino de Deus. E como diz aqui o versículo um pouco atrás aqui, nós não somos mais escravos do medo, pelo qual podemos clamar, Abba, Pai. Então, príncipe da paz, o alfa e o ômega, né? Essa letra alfa aqui é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, o que quer dizer isso aqui? Ele é o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor teu Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou ainda, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, alfa e ômega também era atribuído a Jesus. O bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:10, né? Ou ainda, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10:14. Outro nome aqui que é atribuído, o título que é atribuído a Jesus, né? O Cordeiro de Deus. E no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que as prefigurações do Antigo Testamento do Cordeiro apontavam, né? O Cordeiro que morria ali tinha que ser, ele morria, ele não podia ter nenhuma mancha, nenhum, nenhuma coisa que atrapalhasse fisicamente, ele tinha que ser perfeito. Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito, porque ele não tinha nenhuma mácula e nenhuma mancha. Ele morreu por nós, né? Outro, o sumo sacerdote, aqui já está em Hebreus 2:7. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Então, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele está à direita do Pai intercedendo por nós. E ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, o sumo sacerdote, ele poderia entrar no Santos dos Santos uma vez por ano. E ali ele ofereceu um sacrifício pela comunidade. Veja que interessante. O ano hebreu, ele começa lá no primeiro dia, com Rosh Hashanah, que é a primeira festa em que os hebreus eles ficam 10 dias em, em contrição, reflexão, pedindo perdão pelos seus pecados. Depois que esses 10 dias passam, eles começam a ter o dia do perdão, que é uma outra festa. Parou com, acho que parou o compartilhamento aí, né? Eu vou voltar lá. Aí tinha o Rosh Hashanah, que dava início o ano deles lá. Depois, 10 dias. Tinha o Yom Kippur, que é o dia do perdão, onde que no Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava lá no Santos dos Santos e oferecia sacrifício pela vida dele
também pela vida da comunidade, onde ele levava lá e aspergia o sangue na tampa do propiciatório, no propiciatório, né, que é a tampa da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Eles julgavam ali aspergia aquele sangue do cordeiro. O sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício por ele e também pela a nação. Jesus entrou também no propiciatório e ele aspergiu o seu próprio sangue. Jesus, ele era o sacrifício e também ele era o sacerdote, o sumo sacerdote. E o sacrifício de Jesus, ele não precisou de ser repetido, porque o sacrifício dele foi de uma vez por todas. O sacrifício dele foi perfeito. E não há mais nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi nos concedido através do sacrifício de Jesus. E o outro aqui, atributo que o título que é dado a Jesus é como mediador. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem, né? O Cristo Jesus. Então, somente o mediador. Não adianta, irmãos, nós procurarmos outros mediadores. Somente Cristo é o nosso mediador. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque Jesus Cristo é Deus e ele é homem. Então, só ele pode ser mediador. Jesus possui os mesmos atributos de Deus. Ele é onisciente. Então, se você orar aqui para Jesus, em nome de Jesus, ele vai te ouvir. Se alguém está lá no Japão e vai orar em nome de Jesus, ele também vai ouvir, né, simultaneamente. Então, Jesus, ele é onisciente. Então, ele é o único mediador. Só ele pode fazer isso entre Deus e os homens, né? É por isso que todas as nossas orações, elas têm que terminar em nome de Jesus. Porque se você está orando, você está usando relembrando, né? E aquele mediador, o único que é mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Os santos, eles não podem ser mediadores, porque os santos, eles não têm a onisciência, né? Eles não têm a onipresença, os anjos não têm, os santos não têm isso. Os anjos, eles também não possuem essas características, nada. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Então, é um entendimento que nós temos que ter, que nós devemos orar somente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui terminou aqui. A próxima semana nós vamos voltar lá para o capítulo, nós vamos ir para o capítulo 4, né? E fala sobre a obra salvadora de Cristo. Alguma pergunta a respeito do que foi falado aqui hoje? Essa aula a respeito dos nomes e títulos de Jesus, né? Nome e título, né, de Jesus. E também há muitas heresias que nos remete, né, a essa questão de nomes e títulos, né? Que tem pessoas que atribuem poder a um nome só. Não é, o poder tem que ser atribuído à pessoa, né? Então, muitas vezes é essa condição que acarreta muitas heresias. Alguma pergunta? Para mim está tranquilo, professor. Tudo bem? Para mim está bem claro também. Que bom, né? Algumas pessoas aqui que estão faltando, né? Que estão...
Mas depois assistem, né? Para mim também está tranquilo. Para mim também está tranquilo. Ô, pastor Beto, no Oi. caso aqui, no finalzinho, quando o senhor fala que Jesus é o único mediador, né? Que ele é onisciente, onipresente, onipotente como o Pai. E os santos não são. No caso, poderia se alegar que os santos não estão vivos, né? Não podem fazer essa mediação como muitas religiões pedem a eles, porque eles não estão vivos, não. Não, a questão não é nem que eles estão vivos. A questão é que eles não possuem os atributos que Deus possui. Os atributos da onisciência, da onipresença, da onipotência. Né? Eles não possuem esses atributos. Eles não podem ver, É. ouvir, falar. Eles podem até, por exemplo, você pode até, por exemplo, você pode até solicitar mediação, né? Igual há também outras religiões que atribuem a mediação da igreja, né? Como a igreja fosse a mediadora, né? A mediadora que nos leva a Deus, né? Mas não, que somente Jesus ele tem esse poder. É o poder dos atributos incomunicáveis, né? Somente Jesus é Deus e ele é a aliança entre o Deus Pai e nós. Porque foi ele que pagou pelos nossos pecados, né? Ele que pagou, ele que morreu lá na cruz. Então, nós temos esse privilégio de levar nossas petições, as nossas necessidades diretamente para ele, diretamente para Deus, para Jesus, né? Para Deus em nome de Jesus. Nós temos esse privilégio. E não precisa mais de nenhuma interferência. Porque lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, ele ia lá, oferecia o sacrifício pelo povo, né? E por ele mesmo. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele foi, mesmo que não há mais essa necessidade, porque o sacrifício já foi pago de uma vez por todas. E o véu, ele se rasgou de alto a baixo. Então, hoje, já não precisa mais de nenhum mediador, nenhum sacerdote, para mediar entre nós e Deus. Somente Jesus. Jesus é o nosso mediador. Os irmãos lembram aqui do versículo bíblico aqui, que fala lá que Jesus é o único mediador? Eu vou passar aqui de novo para vocês, Sim. para vocês pesquisarem na Bíblia aqui, ó. É esse aqui, ó. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo, o homem. Só ele é mediador. Aqui, não é o pastor Beto que está falando. Aqui é a Bíblia. A Bíblia que está falando que só há um mediador. Então, isso aqui exclui todos os outros tipos de mediação entre Deus e os homens. Nós cremos na Bíblia, não cremos? Sim. Então, aqui exclui todo e qualquer tipo de mediação que não seja o próprio Jesus. É por isso que nós, ao orarmos, nós terminamos a nossa oração em nome de Jesus. Agora, se muitas pessoas não querem, né, acreditar que a Bíblia diz, aí o problema não é mais nosso nem na Bíblia, né? Porque a Bíblia está muito clara aqui. A Bíblia está muito clara a respeito dessa mediação. Amém. Obrigada. Amém? Amém. Amém. Bom, se não há mais nenhuma pergunta, vamos orar. Durante a semana eu vou informar os irmãos lá o dia que vai ser a nossa aula presencial, tá?
por estar na Igreja Batista da Família. Ontem, só para a gente ter muito a ver aqui com o nosso curso, não, mas ontem nós tivemos o encerramento do Novembro Azul, da Igreja Batista da Família Bela Vitória. Nós tivemos lá os irmãos lá, o louvor da Igreja Batista de Firmeza, né? O pastor Nelson foi preletor, encerrando o Novembro Azul, a Conferência do Novembro Azul. Foi uma bênção, né? Glória a Deus, um mês de bênção para nossas vidas ali. Falando da necessidade dos homens, né? Da necessidade que o homem tem de cuidar de si próprio. Porque às vezes a gente fica muito voltado para o espiritual e esquece do carnal, né? Do material, do nosso corpo, né? E a palavra do Senhor diz claramente que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar, assim. O público aqui, né? Agradecer aos irmãos que participaram lá, o pastor Nelson, o pastor João que nos direcionou lá, que foi uma bênção muito grande. Então vamos orar, né? Se não houver mais nenhuma pergunta, nós vamos orar. Então tá, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por esse privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos no Seminário Batista da Família Bela Vitória, aprendendo um pouco mais a respeito da Tua Palavra, aprendendo, Pai amado, Pai querido, sobre as características, os atributos do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, aprendendo sobre os nomes e os títulos que foram atribuídos a Cristo durante a sua permanência aqui na Terra e também para todos sempre, que nós reconhecemos, Pai amado, que o Seu Filho, Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele é eterno, Ele é conselheiro, Deus forte, Ele é o Pai da eternidade e também Ele é o Príncipe da paz. Ele é o Adonai, Ele é o Quírios, Pai amado e Pai querido, Ele é o Jesus, o Senhor que nos salva, Ele é o Messias, Ele é o ungido. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse entendimento que nós temos a respeito do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Porque Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Amém. 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 Glória a Deus. O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação à nação de Israel. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe. Amém. 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 Boa noite.